eu vou ler as respostas e as perguntas da Bíblia, que está no capítulo 7, falando sobre a igreja. A página é 76. Por que a igreja prega a doutrina do purgatório? No céu só entra quem está totalmente puro. Por isso, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos. A igreja formulou essa doutrina sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Quais textos? Em Coríntios 1, capítulo 3, versículo 15, Paulo escreve a respeito de algum operário do Evangelho: ele mesmo será salvo, como através do fogo. Orígenes foi o primeiro a ver nesse texto uma alusão ao purgatório. Vários autores depois dele têm citado esse texto para confirmar esse ensinamento da igreja. Jesus diz em Mateus 12, versículo 31, que quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão, neste mesmo mundo nem no outro. Daí pode-se deduzir que certas faltas têm perdão na outra vida. Uma prova bíblica mais clara é Mateus 2, versículo 12 e 45. É um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam perdoados de seus pecados. O contexto desta afirmação é uma batalha na qual morreram vários soldados judeus, em cujas vestes foram encontrados objetos consagrados a ídolos. Os sobreviventes puseram-nos em oração, implorando que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Está em Marcos 2, capítulo 12, versículo 42. A palavra purgatório não está na Bíblia, mas essa doutrina é antiquíssima na igreja, desde os primeiros séculos já rezavam por seus mortos, nas catacumbas romanas, onde se encontraram muitas inscrições atestando esta fé. Sabemos que Jesus já só pregou, não escreveu nada. Muitas coisas ele falou e fez, não entraram na Bíblia. Que ele falou e fez não entraram na Bíblia. Alguns apóstolos, nem todos, escreveram e assim foi se formando o Novo Testamento. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem de Jesus, se fez de duas maneiras, oralmente e por escrito. A transmissão oral é chamada de tradição e existem tradições apostólicas que vêm da tradição. E existem tradições apostólicas que vêm dos apóstolos e que eles recebem diretamente de Jesus. Os evangelhos não contêm todas as palavras de Jesus. São Paulo, nas suas cartas, apenas completava o que tinha ensinado de viva voz. Ele escreve em Timóteo 2, versículo 2 e 15, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então é possível encontrar toda a doutrina que está na Bíblia. Por exemplo, prova para mim só pela Bíblia. Quais são os livros da Bíblia? Parece simples. Você olha o índice da Bíblia e os livros estão lá, um por um. Mas então, por que a edição católica é diferente da evangélica? E é porque seguimos tradições diferentes. Está vendo? Os evangélicos também têm sua tradição. Tenho inveja das pessoas que acreditam que têm uma fé firme. Como posso crescer na fé? O Papa Francisco comentou certa vez: todos conhecemos pessoas simples e humildes, mas com uma fé fortíssima, que verdadeiramente move montanhas. Pensemos,
Por exemplo, em certas mães e pais que enfrentam situações muito pesadas, ou em certos doentes, inclusive gravíssimos, que transmite serenidade a quem vai ali visitá-los. Essas pessoas, justamente pela fé, não se vangloriam daquilo que fazem. Antes, como pede Jesus no Evangelho, dizem: somos servos como qualquer outro. Fizemos o que deveríamos fazer. Quanta gente entre nós tem esta fé forte, humilde e que faz tão bem? Qual o segredo? Para explicar o que é a fé, a carta aos Hebreus diz: a fé é o firme fundamento dos bens esperados e a prova das coisas que não se veem. Certamente, a fé não é uma conquista nossa, é dom de Deus. E rezar como pediram os apóstolos: Senhor, aumentai a nossa fé. Está em Lucas 17, versículo 5. Muito importante também é ler a Bíblia, ler os evangelhos, interessar-se pelas coisas da religião, procurar aprender, esclarecer as dúvidas, participar dos grupos de oração. Aqui vale também o que Jesus mesmo prometeu: pedi e recebei, buscais e acharei. Vejo pessoas comungando em todas as missas, mas não me sinto digna de comungar. Quando nos prometeu a Eucaristia, Jesus disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida no mundo. Se não comerdes a carne do meu filho e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Está em João, capítulo João, versículos 51 a 53. Como o corpo humano precisa de alimento para se manter vivo, assim nossa vida espiritual precisa do alimento espiritual. É tão importante para nós a comunhão que a Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão toda vez que participarem da celebração da Eucaristia. Impõe-lhe a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. Aqueles que não querem comungar, por se acharem indignos, Santo Afonso de Ligório diz: menos digno te tornarás, pois serás mais fraco e cairás mais. E ensinava que as faltas, quando não plenamente voluntárias, não impedem a comunhão. Também não impedem a comunhão dos pecados venais, as negligências de cada dia, a falta de oração, as pequenas vaidades, o amor próprio, a preguiça em certos afazeres, etc. Tudo isso é perdoado por Deus no ato penitencial da Santa Missa, ou como um ato de contrição. É importante estar disposto a perdoar todos os que nos ofenderam, pois sem isso Deus não pode nos perdoar. A rigor, ninguém mereceria a comunhão, pois comungar é receber a visita de um Deus ao seu coração. E por isso todos dizemos na missa: Senhor, eu não sou digno. A própria missa nos ajuda a preparar-nos para a comunhão no ato penitencial. E por muitas outras orações, que deve abster-se da comunhão é a pessoa que estiver consciente de ter cometido um pecado grave, um pecado mortal que se separa de Deus. Há pessoas que, quando não podem comungar, deixam também de ir à missa, pensando que a missa sem a comunhão não tem valor. É um erro, pois assim se afastam ainda mais de Deus. A missa é importante, não só por causa da comunhão que se pode receber, mas também pela palavra que se ouve e pelas orações feitas em comunidade. Em um sermão sobre a Eucaristia, o Papa Francisco afirmou que Jesus derramou seu sangue como preço e como batismo, para que fôssemos purificados de todos os pecados. Se bebermos dessa fonte, acrescentou, o sangue de Jesus nos libertará dos nossos pecados e restituirá a nossa dignidade. E sublinhou que a Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas força para os fracos e pecadores. O perdão e o viático que nos ajuda a andar e a caminhar. A Santa Comunhão aumenta a união do comungante com o Senhor. Perdoa-lhe os pecados vienais e o preserva dos pecados graves, por serem reforçados dos laços da caridade entre o comungante e Cristo. A recepção deste sacramento
reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como dialogar com uma pessoa que acredita na reencarnação? Filósofos antigos, como Pitágoras e Platão, e também antigas religiões do Oriente, acreditaram na reencarnação, que é definido como volta da alma ao espírito, à vida corpórea, em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Os espíritas acreditam na reencarnação. Nós cremos na ressurreição, que é algo bem diferente. Ressurreição é voltar à vida, para nunca mais morrer, como aconteceu com Jesus. A Igreja condenou diversas vezes a teoria da reencarnação. O testemunho da Bíblia é bastante claro. Já dizia Jó: como a nuvem se dissipa e passa, assim quem desce ao abismo não retorna, não voltará mais à sua casa, sua morada não reconhecerá. E a carta dos Hebreus proclama: está decretado que os homens que morram uma só vez, depois do que vem o julgamento. A reencarnação supõe que você mesmo vai se purificando, você mesmo se salva. Por isso é contra a verdade do Cristo, único Salvador. Torna inútil a redenção de Cristo, já que cada um alcança a salvação por si só. E se nós vivêssemos muitas vidas, afinal, por qual delas seríamos julgados? Para os espíritas, a reencarnação explicaria certos tipos de sofrimento que não sabemos explicar. É fácil dizer que estamos pagando culpa das vidas passadas, mas quais exatamente? Como podemos nos corrigir se não sabemos qual foi o erro? Alguns pensam encontrar na Bíblia a afirmação da reencarnação, mas precisamos nas seguintes palavras de Jesus. Eu vos digo que Elias já veio, mas não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Mateus 17, versículo 12 ao 13. Em outro lugar, Jesus diz também: João é o Elias que devia voltar. O profeta Malaquias, que anunciou esse retorno de Elias, enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia de Javé, grande e terrível. Os judeus esperavam Elias para o fim do mundo, mas Jesus diz claramente que o Elias anunciado é João Batista, segundo a interpretação dos reencarnacionistas. Jesus estaria dizendo que João Batista era Elias reencarnado. Nós católicos que entendemos assim que era Elias. Esse texto, João Batista é chamado de Elias porque executou a mesma missão dele, a de pregar a vinda do Messias, conforme o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias, pai de João Batista. Caminhará diante dele, de Deus, com o espírito e o poder de Elias. Lucas 1, versículo 17. João exerceu o seu ministério no espírito e no poder de Elias. Os dois tiveram a mesma missão, e João continuou o ministério profético de Elias, não porque fosse Elias, em sentido literal. Jesus não quis dizer que João fosse Elias na sua humanidade física, mas ele tem a intrepidez, a constância, a vocação
e todas as virtudes de Elias. O próprio João, interrogado se era Elias, respondeu que não. Está em João 1, 21. Outro argumento para provar que Elias não reencarnou em João Batista é o fato da transfiguração de Jesus, em Mateus 17, versículo 3. O fato ocorrido após a morte de João e no qual apareceu Elias como Moisés ao lado de Jesus. Ora, isso não teria acontecido se Elias fosse morrido de identidade. Isso não acontecia se Elias tivesse mudado de identidade. Palavra do Senhor. Glória a vós. A reencarnação, para nós católicos, ela não existe. Nós vamos ressuscitar dos mortos. Nós vamos ter a ressurreição. No dia que nós morrermos, a gente vai passar pelo purgatório, a gente vai passar, Deus vai ver o que tem para nós. Daí a gente vai ressuscitar e vai viver para sempre. Amém, meus irmãos?